Oi, meus queridos. Meu nome é Dona Maria José e hoje eu tenho 73 anos. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo há 44 anos, quando eu era uma moça jovem de 29 anos. É uma história que mudou minha vida para sempre e eu acho importante que vocês saibam dela. Se inscrevam no canal, deixem seu curtir e comentem de qual cidade vocês estão me assistindo. Hoje eu sou uma senhora de 73 anos. Moro aqui no interior da Bahia, numa cidade de 30 mil habitantes há mais de 50 anos. Tenho 3 filhos maravilhosos, 7 netos e 2 bisnetos que são a alegria da minha vida. Minha casa é grande, confortável. Tenho um restaurante que fatura R$ 45 mil por mês. Faço catering para empresas grandes da região e sou conhecida em toda a cidade pela minha comida. As pessoas me respeitam, me procuram para conselhos e eu me orgulho muito da minha trajetória. Mas nem sempre foi assim, meus queridos. Nem sempre foi assim. Hoje, quando eu acordo na minha cama, king size, no meu quarto com ar-condicionado, quando eu olho pela janela e vejo meu carro na garagem, quando eu vejo meus funcionários chegando no meu restaurante, quando eu recebo os pedidos dos meus clientes empresariais, eu lembro de como tudo começou. Eu lembro daquele fogão velho, quebrado, abandonado, que mudou minha vida para sempre. Eu tenho 7 netos, meus queridos, e todos eles sabem dessa história. Eu faço questão de contar, porque é importante que eles saibam que a vovó deles não nasceu rica, não herdou nada de ninguém, não ganhou na loteria. Tudo o que eu tenho hoje foi conquistado com muito trabalho, muito suor, muitas lágrimas e muita determinação. Meus bisnetos ainda são pequenos, o mais velho tem 5 anos, mas quando eles crescerem, eles também vão saber dessa história, porque essa história não é só minha, é da nossa família, é da nossa força, é da nossa capacidade de superar qualquer coisa que a vida coloque na nossa frente. Isso aconteceu em 1980, quando eu tinha 29 anos. Naquela época, meus queridos, as coisas eram muito diferentes do que são hoje. As mulheres não tinham as oportunidades que vocês têm hoje. A gente dependia muito mais dos maridos, a sociedade era muito mais machista, muito mais fechada para as mulheres que queriam trabalhar e ser independentes. Eu era casada com Carlos Eduardo, um contador que trabalhava numa empresa grande aqui da cidade. Ele controlava todo o nosso dinheiro, como era costume naquele tempo. Eu não tinha conta no banco no meu nome, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Tudo era no nome dele. Naquela época isso era normal, meus queridos. A mulher casada não tinha independência financeira. Carlos Eduardo era um homem egoísta, controlador, que sempre me diminuía. Ele dizia que eu não sabia de nada de dinheiro, que lugar de mulher era em casa, cuidando dos filhos e da comida. Eu cozinhava para uma fábrica local, fazia marmitas para os operários, e o dinheiro que eu ganhava, ele pegava tudo. Dizia que ia guardar, que ia investir, que mulher não sabia mexer com dinheiro. Naquele tempo, vocês podem imaginar, era muito comum o marido controlar tudo. A gente não questionava porque era assim que as coisas funcionavam. Minha mãe tinha sido assim com meu pai, minha avó tinha sido assim com meu avô. Era o que a gente conhecia. Eu trabalhava muito, meus queridos. Acordava às 4 da manhã para fazer as marmitas, cozinhava para 200 operários todos os dias. Era um trabalho pesado, cansativo. Eu usava um fogão industrial velho, de 6 bocas, que já tinha mais de 15 anos. 3 bocas não funcionavam direito. O forno tinha a porta quebrada que eu segurava com um pedaço de arame. Mas era com aquele fogão que eu trabalhava todos os dias. Carlos Eduardo sempre reclamava daquele fogão. Dizia que era uma porcaria, que estava sempre quebrando, que dava muito trabalho.
Mas quando eu pedia para ele comprar um novo, ele dizia que não tinha dinheiro, que aquele ainda dava para usar, que mulher sempre quer gastar dinheiro à toa. Foi quando aconteceu algo que nunca vou esquecer, algo que mudou minha vida completamente e me mostrou do que eu era capaz. Meu marido, Carlos Eduardo, trabalhava como contador há mais de 10 anos na mesma empresa. Era respeitado, ganhava bem. Todo mundo pensava que ele era um homem sério, honesto, trabalhador. Eu também pensava isso. Eu confiava nele completamente. Vocês não vão acreditar no que ele me fez. Eu lembro que naquele dia era uma terça-feira do mês de março de 1980. Eu tinha acabado de fazer o almoço dos operários, estava lavando as panelas, cansada como sempre ficava depois do trabalho. Eram 2 horas da tarde quando Carlos Eduardo chegou em casa com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Ele estava pálido, nervoso, suando frio. Maria José, ele disse, eu preciso falar com você. Eu sequei as mãos no avental e fui sentar na mesa da cozinha com ele. Carlos Eduardo estava tremendo, meus queridos. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele sempre foi um homem controlado, que não demonstrava emoção. Eu fiz uma besteira muito grande, ele disse. Eu mexi no dinheiro da empresa. Vocês podem imaginar o choque que foi para mim ouvir isso? Meu marido, contador respeitado, pai dos meus 3 filhos, me confessando que tinha roubado dinheiro da empresa onde trabalhava. Como assim você mexeu no dinheiro? Eu perguntei. Eu peguei emprestado para fazer um investimento, ele disse. Ia devolver antes que alguém percebesse, mas deu tudo errado. Perdi tudo no jogo. Jogo, meus queridos. Meu marido tinha pego o dinheiro da empresa e tinha perdido tudo no jogo. E eu não sabia de nada. Enquanto eu acordava às 4 da manhã para trabalhar, enquanto eu cozinhava para 200 homens todos os dias, enquanto eu me matava de trabalhar, ele estava jogando o nosso futuro fora. Quanto você pegou? Eu perguntei com a voz tremendo. 50 mil cruzeiros. Ele respondeu. 50 mil cruzeiros, meus queridos. Naquela época isso era muito dinheiro. Era o equivalente a uns 300 mil reais de hoje. Uma fortuna para uma família como a nossa. E agora? Eu perguntei. Agora eles descobriram. Vão me prender. Eu vou ter que fugir. Fugir. Meu marido ia fugir e me deixar sozinha com 3 filhos pequenos e uma dívida gigantesca. Porque vocês sabem como é, né? Quando o marido faz besteira, quem paga é a família toda. E eu? E as crianças? Eu perguntei. Você se vira, ele disse. Foi isso mesmo que ele disse, meus queridos. Você se vira. Pelo menos você sabe cozinhar. É a única coisa que presta em você. Eu me lembro, como se fosse ontem, dessas palavras cruéis. É a única coisa que presta em você. Como se eu não valesse nada além de saber fazer comida. Como se eu fosse só uma cozinheira, não uma esposa, não uma mãe, não uma pessoa. Carlos Eduardo fez a mala naquele mesmo dia, pegou o pouco dinheiro que ainda tinha em casa, pegou o carro que estava no nome dele e foi embora. Me deixou com 3 crianças pequenas. O mais velho tinha 8 anos, o do meio tinha 6 e a caçula tinha apenas 4 anos. Quando ele estava saindo, eu perguntei: e o fogão da cozinha? Como é que eu vou trabalhar se você levar o fogão? Aquela porcaria fica aí mesmo, ele disse. Se vira com essa porcaria. Pelo menos você sabe cozinhar, é a única coisa que presta em você. E ele bateu a porta e foi embora, meus queridos. Foi embora e me deixou com 3 filhos pequenos, sem dinheiro, sem carro, sem conta no banco e com um fogão industrial quebrado como única fonte de renda. Eu me senti completamente perdida, meus queridos. Eu chorei muito naquele dia. Chorei de raiva, de desespero, de medo. Como é que eu ia sustentar 3 crianças sozinha? Como é que eu ia pagar as dívidas que ele deixou? Como é que eu ia explicar para os meus filhos que o pai deles tinha ido embora? Mas não era só isso. Vocês precisam entender como era uma cidade pequena naquela época.
Todo mundo ficou sabendo do que Carlos Eduardo tinha feito. Todo mundo sabia que ele tinha roubado dinheiro da empresa e tinha fugido. E todo mundo olhava para mim como se eu também fosse culpada. Os credores começaram a me procurar. A empresa onde Carlos Eduardo trabalhava queria que eu pagasse o que ele tinha roubado. O dono da casa que a gente alugava queria o aluguel atrasado. O dono do armazém queria o dinheiro das compras que a gente fazia fiado. Você é casada com ele, eles diziam. A dívida é sua também. Naquele tempo, não tinha essa proteção que tem hoje. Não tinha lei que protegesse a mulher das dívidas do marido. Se o marido fazia besteira, a família toda pagava. Eu fiquei sem nada, meus queridos, sem nada mesmo. Só me restou aquele fogão industrial velho, de 6 bocas, com 3 bocas que não funcionavam direito e o forno com a porta quebrada. Foi tudo que sobrou da minha vida de casada. Mas vocês sabem o que eu fiz? Eu olhei para aquele fogão quebrado e pensei, se é só isso que eu tenho, então é com isso que eu vou reconstruir minha vida. Eu tentei usar aquele fogão para continuar fazendo as marmitas para os operários da fábrica. Mas não era fácil, meus. Com 3 bocas quebradas, eu tinha que fazer tudo nas 3 bocas que funcionavam. Demorava o dobro do tempo, gastava o dobro do gás, era muito mais difícil. O forno com a porta quebrada era um sofrimento. Eu tinha que segurar a porta com um arame e mesmo assim o calor saía todo, não assava direito. Muitas vezes a comida queimava de um lado e ficava crua do outro. Mas eu não desisti, meus queridos. Eu não podia desistir. Eu tinha 3 filhos para criar sozinha. A sorte é que nessa época eu conheci Dona Antônia, uma senhora de 60 anos que morava na rua de trás da minha casa. Dona Antônia tinha passado por uma situação parecida 20 anos antes, quando o marido dela morreu e deixou ela com 5 filhos pequenos. Minha filha, ela me disse, eu sei pelo que você está passando, mas você não pode desistir. Você tem que lutar por esses meninos. Dona Antônia me ensinou muitas coisas, meus queridos. Ela me ensinou a fazer comida mais barata, mais gostosa, me ensinou a economizar no gás, me ensinou a aproveitar melhor aquele fogão quebrado. Esse fogão pode estar quebrado, ela dizia, mas ele ainda pode te dar o sustento que você precisa. É questão de saber usar. E ela estava certa. Aos poucos eu fui aprendendo a trabalhar com aquele fogão. Eu descobri que as 3 bocas que funcionavam eram suficientes se eu organizasse bem o trabalho. Eu descobri um jeito de prender a porta do forno com arame mais forte e consegui fazer ele assar melhor. Meus primeiros clientes foram os operários da fábrica onde eu já trabalhava antes. Eles conheciam minha comida, sabiam que era gostosa e bem feita. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o fogão quebrado, eu conseguia fazer uma comida que agradava. Mas naquele tempo era difícil porque eu não tinha dinheiro para comprar os ingredientes à vista. Eu tinha que comprar fiado no armazém e o dono cobrava juros altos. Às vezes eu gastava mais comprando fiado do que ganhava vendendo as marmitas. Meus filhos me ajudavam como podia. O mais velho, que tinha 8 anos, ajudava a lavar as panelas. O do meio ajudava a embalar as marmitas. A caçula, mesmo com 4 anos, ficava na cozinha comigo, brincando enquanto eu cozinhava. Mamãe, ela perguntava, quando é que o papai volta? Eu não sabia o que responder, meus queridos. Como é que eu ia explicar para uma criança de 4 anos que o pai dela tinha roubado dinheiro e tinha fugido? Como é que eu ia dizer que talvez ele nunca mais voltasse? Um dia ele volta, minha filha. Eu dizia, por enquanto somos só nós 4 e nós vamos ficar bem. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Havia dias que eu não sabia se ia ter dinheiro para comprar comida para o dia seguinte. Havia dias que eu chorava escondida no banheiro para os meninos não verem. Mas eu não desisti. Eu não podia desistir. Aos poucos, muito devagar,
as coisas foram melhorando. Eu consegui alguns clientes novos. Um comerciante que tinha uma loja no centro da cidade começou a encomendar marmita para ele e os funcionários. Uma família rica da cidade começou a me contratar para fazer comida para os eventos deles. Eu lembro que foi mais ou menos uns 6 meses depois que Carlos Eduardo foi embora que eu tive uma ideia que mudou tudo. Eu pensei, por que eu não faço marmitas e entrego de bicicleta na casa das pessoas? Naquela época, isso era uma novidade, meus queridos. Não existia delivery como hoje. As pessoas tinham que ir buscar a comida onde ela era feita. Mas eu pensei que se eu levasse a comida na casa das pessoas, eu podia cobrar um pouquinho mais e ter mais clientes. Eu comprei uma bicicleta usada com o pouco dinheiro que tinha conseguido juntar. Era uma bicicleta velha, enferrujada, mas funcionava. Eu mandei fazer uma caixa de madeira para colocar atrás, para carregar as marmitas. Foi assim que começou o meu serviço de entrega de marmitas de bicicleta. Eu saía todo dia depois do almoço pedalando pela cidade com minha caixa de marmitas. Entregava na casa das pessoas, nos escritórios, nas lojas. As pessoas gostavam muito desse serviço, meus queridos. Era uma comodidade que ninguém oferecia. E minha comida era gostosa, era bem feita, mesmo sendo feita naquele fogão quebrado. Devagar, bem devagar, eu fui conseguindo uma clientela fixa. Tinha gente que encomendava marmita todo dia, tinha família que encomendava para o fim de semana inteiro. Eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Com esse dinheiro extra, eu consegui consertar uma das bocas do fogão que estava quebrada. Ai, que alegria foi quando aquela boca voltou a funcionar. Eu conseguia cozinhar mais rápido, fazer mais marmitas por dia. Meus filhos cresceram vendo minha luta diária. Eles entendiam que a situação era difícil, mas nunca reclamaram. Pelo contrário, eles sempre me apoiaram, sempre me ajudaram. O mais velho, quando fez 10 anos, começou a me ajudar nas entregas. Ele ia de bicicleta comigo, carregava as marmitas, ajudava a organizar os pedidos. Era meu braço direito. Naquele tempo era difícil porque a cidade toda sabia da nossa situação. Todo mundo sabia que Carlos Eduardo tinha fugido, que eu estava criando os meninos sozinha. Algumas pessoas me tratavam com pena, outras com desprezo. Coitada da Maria José, eu ouvi alguns comentarem. Ficou na miséria por causa daquele marido sem vergonha. Ela que foi burra de não desconfiar, outros diziam. Mulher tem que ficar de olho no marido. Mas eu não ligava para os comentários, meus queridos. Eu estava ocupada demais trabalhando, lutando, construindo minha vida nova. Foram anos difíceis, mas aos poucos as coisas foram melhorando. Eu consegui consertar mais uma boca do fogão. Depois consegui trocar a porta do forno. Aquele fogão que Carlos Eduardo chamou de porcaria foi se transformando numa ferramenta de trabalho cada vez melhor. Eu sempre digo para os meus netos, aquele fogão quebrado foi a maior bênção da minha vida, porque foi ele que me ensinou que eu podia ser independente, que eu podia sustentar minha família sozinha. Quando eu já estava há 3 anos trabalhando sozinha, já tinha uma clientela boa, já estava conseguindo pagar as contas em dia. Eu tive outra ideia que mudou tudo de novo. Por que eu não faço uma cozinha maior? Eu pensei. Por que eu não contrato pessoas para me ajudar? Eu conversei com Dona Antônia, que sempre me dava conselhos bons. Minha filha, ela disse, se você quer crescer, você tem que ousar, mas não pode endoidar. Cresce devagar, com cuidado. Eu aluguei um ponto comercial pequeno no centro da cidade. Era uma casinha simples, mas tinha uma cozinha maior que a da minha casa. Eu levei meu fogão industrial, que já estava funcionando direitinho, todas as 6 bocas e o forno novo que eu tinha conseguido comprar. Contratei 2 mulheres para me ajudar, uma para cozinhar, outra para fazer as entregas. Eu continuava cozinhando também, mas agora podia fazer muito mais comida,
atender muito mais clientes. As pessoas começaram a me procurar não só para marmitas, mas para fazer comida para festas, aniversários, eventos. Minha fama de boa cozinheira estava se espalhando pela cidade toda. A comida da Maria José é a melhor da cidade. Eu ouvia o pessoal comentar. Ela capricha, é limpa, é gostosa. Eu me orgulhava muito de ouvir isso, meus queridos, porque eu sabia que era fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação. Meus filhos estavam crescendo vendo todo esse processo. Eles viam como eu trabalhava duro, como eu nunca desistia, como eu sempre procurava melhorar. Isso foi uma escola de vida para eles. O mais velho, quando fez 15 anos, já me ajudava a gerenciar o negócio. Ele cuidava dos pedidos, organizava as entregas, controlava o estoque. Era muito inteligente, muito responsável. Mãe, ele me disse um dia, a senhora podia fazer comida para as empresas grandes da cidade. Eles têm muitos funcionários, deve dar bom dinheiro. Essa foi uma ideia brilhante, meu. Eu comecei a procurar as empresas grandes da cidade para oferecer meu serviço de marmitas para os funcionários. A primeira empresa que aceitou foi uma fábrica de móveis que tinha 200 funcionários. Eles queriam almoço para todos os dias, de segunda a sexta. Foi o maior contrato que eu já tinha conseguido. Para atender esse contrato, eu tive que comprar fogões novos, contratar mais funcionários, alugar um espaço maior. Foi um investimento grande, mas eu sabia que valia a pena. Aquele fogão industrial velho que tinha sido abandonado pelo Carlos Eduardo agora estava na minha cozinha nova, funcionando perfeitamente ao lado de fogões modernos. Eu nunca quis me desfazer dele porque ele representava minha história, minha luta, minha vitória. Esse fogão aqui, eu dizia para os funcionários novos, foi com ele que tudo começou. Ele pode estar velho, mas ele ainda faz a melhor comida de todas. E era verdade, meus queridos. Eu sempre fazia algumas receitas especiais naquele fogão velho. Tinha um tempero diferente, um sabor especial que os fogões novos não conseguiam dar. As empresas começaram a me procurar cada vez mais. Fábrica, escritório, loja, todo mundo queria contratar meu serviço de marmitas. Eu não conseguia atender toda a demanda que aparecia. Foi quando eu decidi abrir meu próprio restaurante. Não era mais só marmita, era um restaurante mesmo, onde as pessoas podiam vir almoçar e jantar. Aluguei um ponto excelente no centro da cidade, reformei tudo, comprei equipamentos novos, contratei garçons, cozinheiros, faxineiros. Mas o fogão velho continuou lá, numa posição especial na cozinha. O restaurante foi um sucesso desde o primeiro dia, meus queridos. Ficava lotado todos os dias. As pessoas vinham de outras cidades para comer na minha comida. Restaurante da Maria José. Era assim que ficou conhecido. Todo mundo na região conhecia. Quando alguém queria comer bem, ia no restaurante da Maria José. Meus filhos cresceram e se formaram. O mais velho fez administração e veio trabalhar comigo, cuidando da parte financeira do negócio. O do meio fez gastronomia e virou meu chefe de cozinha. A caçula fez marketing e cuidava da divulgação do restaurante. Era uma empresa familiar, meus queridos. Uma família que tinha começado na miséria, abandonada por um pai irresponsável, e agora era dona de um dos melhores restaurantes da região. Eu não precisava mais de ninguém. Eu tinha minha independência financeira, tinha minha casa própria, tinha meu carro, tinha minha empresa, tudo conquistado com meu próprio trabalho. Mas a vida ainda me guardava uma surpresa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Foi quando ele voltou. Isso aconteceu uns 15 anos depois que Carlos Eduardo tinha fugido. Eu já estava com 44 anos, meus filhos já eram adultos, meu restaurante já era famoso na região toda. Era uma manhã de quinta-feira quando eu cheguei no restaurante e vi um homem sentado numa mesa do canto, de costas para mim. Alguma coisa naquela figura me pareceu familiar, mas eu não conseguia identificar o que era. Quando o homem se virou,
eu levei o maior susto da minha vida. Era Carlos Eduardo, mais velho, com cabelo grisalho, mais magro, com roupa simples, mas era ele. Meu coração disparou, meus queridos. Não de amor, não de saudade, mas de raiva. Raiva de tudo que ele tinha me feito passar, de tudo que ele tinha feito os meninos passar. Eu fui até a mesa dele com um passo firme. "O que você está fazendo aqui?" Eu perguntei. "Oi, Maria José", ele disse com a voz baixa. Eu voltei." "Voltou de onde? Da cadeia?" Ele abaixou a cabeça. "É, eu fui preso. Cumpri 10 anos de prisão. Agora estou em regime semiaberto. 10 anos preso, meus queridos. Enquanto eu estava construindo minha vida, criando meus filhos, lutando todos os dias, ele estava preso, pagando pelo que tinha feito. E o que você quer aqui?" Eu perguntei. Eu queria pedir desculpa e queria ver se você podia me ajudar. Depois de 15 anos, depois de ter me abandonado com 3 filhos pequenos e um fogão quebrado, depois de ter fugido como um covarde, ele voltava pedindo ajuda. "Ajudar como?" Eu perguntei. "Eu não tenho nada, Maria José. Não tenho casa, não tenho trabalho, não tenho ninguém. Eu sei que eu fiz muita besteira, eu sei que eu te magoei muito, mas você é a única pessoa que eu conheço nessa cidade." Eu olhei para aquele homem que um dia foi meu marido, que um dia foi pai dos meus filhos, e eu senti pena. Não senti raiva, não senti ódio, senti pena. Ele estava acabado, meus queridos. Era um homem derrotado pela vida, humilhado, sem perspectiva nenhuma. Enquanto eu tinha conseguido reconstruir minha vida e prosperar, ele tinha perdido tudo. "Carlos Eduardo", eu disse, "você me deixou quando eu mais precisava de você. Você me abandonou com 3 crianças pequenas e sem nenhum centavo. Você me humilhou na frente da cidade inteira. Você disse que a única coisa que prestava em mim era saber cozinhar." Ele continuou de cabeça baixa, sem responder. "Pois eu quero que você saiba uma coisa", eu continuei. "Você estava certo. A única coisa que prestava em mim era saber cozinhar. E foi exatamente isso que me salvou. Foi exatamente isso que me fez construir tudo isso que você está vendo." Eu mostrei o restaurante cheio de clientes, os funcionários trabalhando, o movimento constante. "Aquele fogão quebrado que você chamou de porcaria e abandonou aqui, ele ainda está na minha cozinha. Ele funciona perfeitamente e ainda faz a melhor comida de todas. Quer ver?" Eu levei Carlos Eduardo até a cozinha e mostrei o fogão industrial velho, funcionando perfeitamente ao lado dos equipamentos novos. "Esse fogão aqui me ensinou uma coisa muito importante", eu disse. "Ele me ensinou que não importa o quanto você está quebrado, não importa o quanto as pessoas te desprezam, você sempre pode se reerguer se você tiver determinação e não desistir." Carlos Eduardo ficou olhando o fogão em silêncio. "Eu vou te ajudar", eu disse finalmente. "Não porque você merece, mas porque eu sou uma pessoa melhor do que você foi comigo. Eu vou te dar trabalho aqui no restaurante, na cozinha, lavando louça. Você vai ganhar um salário mínimo e vai poder recomeçar sua vida." "Maria José, Ele começou a falar. "Mas tem uma condição", eu interrompi. "Você nunca mais vai falar mal de mim, nunca mais vai me diminuir, nunca mais vai dizer que a única coisa que presta em mim é saber cozinhar. Porque agora você sabe que essa única coisa que prestava em mim foi o que me fez vencer na vida." Carlos Eduardo aceitou o trabalho, Ele trabalhou na minha cozinha por 2 anos, lavando louça, limpando panelas, fazendo os serviços mais simples. Nunca mais me desrespeitou, nunca mais falou mal de mim. Depois desses 2 anos, ele conseguiu um emprego melhor numa empresa de contabilidade de outra cidade e foi embora de novo. Mas dessa vez ele se despediu, pediu desculpa mais uma vez e agradeceu pela oportunidade que eu tinha dado. Eu nunca mais soube dele e está tudo bem assim.
Ao longo dos anos, meus queridos, meu negócio só cresceu. Hoje eu tenho o restaurante, faço catering para empresas grandes da região toda, tenho um faturamento de R$ 45.000 por mês. Sou uma das empresárias mais respeitadas da cidade. Meus filhos cresceram e se tornaram pessoas maravilhosas. O mais velho é administrador e gerencia todos os negócios da família. O do meio é chefe de cozinha e cuida de toda a parte gastronômica. A caçula é publicitária e cuida do marketing da empresa. Todos eles são casados, todos têm filhos, todos são pessoas prósperas e respeitadas. E todos sabem que a vitória da nossa família começou com um fogão industrial quebrado e a determinação de uma mulher que não quis desistir. Meus netos adoram vir ao restaurante e ver o fogão velho funcionando. Eu sempre conto para eles a história de como tudo começou. Vovó, eles perguntam, por que a senhora não troca esse fogão velho por um novo? Porque esse fogão representa nossa história, eu respondo. Ele representa a prova de que não importa o quanto você está caído, você sempre pode se levantar. Hoje eu ensino minhas netas que elas nunca devem depender de ninguém para ser felizes, que elas devem estudar, trabalhar, ser independentes, que elas devem acreditar no seu próprio valor e nunca deixar ninguém diminuí-las. Nunca deixem um homem controlar a vida de vocês. Eu digo para ela, nunca deixem ninguém dizer que vocês não prestam para nada. Toda mulher tem um talento, toda mulher tem uma capacidade. É só descobrir qual é e trabalhar duro para desenvolvê-la. Olhando para trás, eu percebo que aquele dia terrível quando Carlos Eduardo me abandonou foi, na verdade, o melhor dia da minha vida, porque foi naquele dia que eu descobri minha própria força. Foi naquele dia que eu parei de depender de alguém e comecei a confiar em mim mesma. Se Carlos Eduardo não tivesse me abandonado, eu provavelmente teria continuado sendo uma dona de casa dependente, fazendo marmitas para os outros e entregando todo o dinheiro para ele gastar em jogo. Eu nunca teria descoberto que eu tinha capacidade de ser uma empresária de sucesso. A vida me ensinou que às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir do que é capaz. A vida me ensinou que a maior força que existe é a força de uma mulher determinada que não desiste dos seus filhos e dos seus sonhos. Eu sou grata por ter passado por isso porque me tornou a mulher que eu sou hoje. Me tornou uma pessoa forte, independente, corajosa. Me ensinou que eu não preciso de ninguém para ser feliz, para ser próspera, para ter uma vida digna. Hoje, aos meus 73 anos, quando eu acordo na minha casa própria, quando eu vejo meus filhos bem-sucedidos, quando eu vejo meus netos estudando nas melhores escolas, quando eu vejo meu restaurante funcionando, eu agradeço aquele fogão quebrado que me ensinou tudo isso. Aquele fogão que Carlos Eduardo chamou de porcaria, hoje está numa posição de honra na minha cozinha industrial. Ele continua funcionando perfeitamente, fazendo algumas das minhas receitas especiais todos os dias. Os clientes mais antigos sabem que as melhores comidas do restaurante ainda saem daquele fogão velho. Dona Maria José, eles me perguntam, qual é o segredo da sua comida? O segredo, eu respondo, é que cada prato é feito com amor, com determinação e com a gratidão de quem sabe o valor de cada oportunidade. Eu nunca me casei de novo, meus queridos. Não porque eu tenho raiva dos homens, não porque eu não acredito no amor, mas porque eu descobri que eu sou completa sozinha. Eu descobri que a melhor companhia que eu posso ter é a minha própria companhia. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, homens bons que me respeitavam e admiravam minha história. Mas eu nunca senti necessidade de casar de novo. Eu estava muito ocupada construindo meu império, criando meus filhos, cuidando dos meus negócios. Mãe, meus filhos me dizem, a senhora não se sente sozinha? Como é que eu vou me sentir sozinha? Eu respondo,
Se eu tenho vocês três, 7 netos, 2 bisnetos, 50 funcionários e centenas de clientes que me respeitam e me admiram. A solidão não é não ter um marido, meus queridos. A solidão é não ter propósito na vida, não ter pessoas que dependem de você, não ter sonhos para realizar. Eu tenho planos para o futuro ainda. Quero abrir mais um restaurante numa cidade vizinha. Quero lançar uma linha de temperos com o nome da família. Quero escrever um livro de receitas contando minha história. 73 anos e ainda cheia de sonhos, meus queridos, porque a idade não me tira a vontade de crescer, de aprender, de conquistar coisas novas. Meus bisnetos ainda são pequenos, mas quando eles crescerem, eles também vão saber dessa história. Eles vão saber que a bisavó deles não herdou nada de ninguém, não ganhou na loteria, não teve sorte. Tudo o que ela conquistou foi com trabalho, dedicação e muita, muita determinação. Para as mulheres jovens de hoje, eu quero deixar uma mensagem muito importante. Nunca dependam de ninguém para ser felizes. O amor é maravilhoso, o casamento pode ser uma bênção, mas vocês têm que ser completas sozinhas primeiro. Estudem, trabalhem, tenham sua profissão, tenham sua independência financeira, porque o dia que precisarem, vocês vão ter com que se sustentar. O dia que alguém tentar diminuir vocês, vocês vão ter como provar o próprio valor. Não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de começar do zero. Eu comecei do zero aos 29 anos, com 3 filhos pequenos e um fogão quebrado. Se eu consegui, vocês também conseguem. Acreditem em vocês mesmas. Acreditem na força que vocês têm dentro de vocês. Toda mulher tem uma força interior incrível. Toda mulher é capaz de coisas extraordinárias quando precisa. E nunca, nunca mesmo deixem ninguém dizer que vocês não prestam para nada. Vocês prestam para muita coisa. Vocês são capazes de muito mais do que imaginam. Lembrem-se sempre, não importa o quanto vocês estão quebradas, não importa o quanto a situação parece impossível, vocês sempre podem se reerguer, sempre podem recomeçar, sempre podem vencer. Porque se uma mulher de 29 anos, com 3 filhos pequenos e um fogão quebrado, conseguiu construir um império no interior da Bahia há 43 anos, imaginem o que vocês podem fazer hoje, com todas as oportunidades que têm, com toda a tecnologia disponível, com todos os direitos conquistados. O mundo é de vocês, meus queridos. Vão lá e conquistem tudo o que merecem. Comentem aqui qual parte da minha história mais tocou vocês. Comentem se tem uma avó, uma mãe, uma tia que passou por alguma coisa parecida. Comentem de qual cidade vocês estão me assistindo. E se vocês são mulheres que estão passando por dificuldades agora, lembrem-se da minha história. Lembrem-se de que todo final difícil pode ser o começo de uma vida maravilhosa. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, meus queridos. Muito orgulho de ter criado 3 filhos maravilhosos sozinho. Muito orgulho de ter construído uma empresa de sucesso. Muito orgulho de ser um exemplo para outras mulheres. Mas o que me deixa mais orgulhosa mesmo é saber que minha história pode inspirar outras pessoas. Pode mostrar que não importa de onde você vem, não importa o que aconteceu com você no passado, você sempre pode escrever um final diferente para a sua história. Aquele fogão industrial de 6 bocas, quebrado, desprezado, abandonado, hoje é o símbolo da minha vitória. Ele me ensinou que valor não se mede pela aparência, se mede pela função. Que importância não se mede pelo que os outros pensam, se mede pelo que você é capaz de produzir. E toda vez que eu olho para ele funcionando na minha cozinha, ao lado dos equipamentos modernos, eu lembro das palavras de Carlos Eduardo. A única coisa que presta em você é saber cozinhar. Ele estava certo, meus queridos. A única coisa que prestava em mim era saber cozinhar.
E foi exatamente essa única coisa que me fez vencer na vida. Obrigada por terem me escutado até aqui. Obrigada por terem paciência com uma senhora de 73 anos que adora contar história. E lembrem-se, vocês também têm uma história linda para contar. Vocês também são capazes de superar qualquer coisa. Um beijo no coração de todos vocês e que Deus abençoe muito a vida de cada um. Dona Maria José, 73 anos, empresária de sucesso e muito orgulhosa da sua trajetória.